Boa noite, pessoal. Começando mais uma live de quartas, o nosso espaço virtual do Centro Espírita Nair Montes de Castro, o nosso celeiro de luz. Que Jesus nos abençoe e que possamos iniciar mais esse projeto em nome do nosso querido Mestre amado Jesus, em nome de Maria Santíssima e, acima de tudo, em nome de Deus Pai. Espero que todos estejam muito bem. Semana passada encerramos a leitura do livro Nos Bastidores da Obsessão, primeiro livro da série de Divaldo Franco, Médium Baiano, Médium Mineiro era Chico Xavier. Esse é o nosso querido Médium Baiano, com Manuel Filomeno de Miranda, Espírito. E hoje vamos iniciar a leitura de Grilhões Partidos, um outro livro também que eu li, mas já tem aí uns 30, 40 anos quase que eu li esse livro. Então eu não lembro de nada, mas eu com certeza, num passado bem longínquo, eu já tive contato com esse texto. E é bom porque, com certeza, quem já leu esse livro, vamos reler, pois já somos outras pessoas mais maduras, mais experimentadas no Espiritismo, e nosso aprendizado vai ser diferente. E quem não leu vai ter a experiência maravilhosa de conhecer as grandes missões de Manuel Filomeno de Miranda e outros espíritos iluminados que trabalham com ele. Mas antes de iniciarmos, vamos dar aquela olhadinha para ver quem está aqui conosco, como sempre fazemos. Carla Pimenta, ótima noite. Carla, sempre com a gente aqui, né, Carla? Muito obrigado. Jesus te abençoe, abençoe sua família. Elizabeth, ótima noite, Elizabeth. Amanhã, se Deus quiser, estaremos juntos. Que Jesus ilumine você e sua família também. Márcia Guimarães, ótima noite, Márcia. Obrigado sempre pela presença. Jesus abençoe você também, sua família. Sérgio, meu querido amigo, amanhã, se Deus quiser, estaremos juntos. Nossa Senhora proteja você, esteja sempre ao seu lado, trazendo força e luz na tua vida, tá, meu querido amigo? Albertinho, meu irmão, mais um livro que estamos juntos aqui, hein? Obrigado sempre pela ajuda, pelo help. Você é o meu irmão mais velho. Grande abraço, meu querido. Beijo na Ângela, tá? Que Jesus te ilumine. Tereza, ótima noite, Tereza. Como você está? Que Jesus abençoe você e sua família. Saudade de você, tá? Que Jesus realmente ilumine você. Socorro, minha querida amiga. Que Jesus também ilumine você. São pessoas muito queridas que eu encontro aqui na live. Eu fico muito feliz. Obrigado pela presença, tá, Socorro? Marisa, minha irmã. Marisa eu conheço há muito tempo, né? Muitos anos. Jesus ilumine você, tá, minha querida amiga? Denise, ótima noite, bem-vinda sempre. Obrigado sempre pela presença, tá? Que Jesus também ilumine você e sua família. Maria Terezinha, muito boa noite. Aquele beijo especial no seu neto, que Nossa Senhora proteja toda a sua família. Cecília, minha querida afilhada, ótima noite, bem-vinda. Que Jesus te ilumine. Marta, ótima noite. Jesus ilumine você também. Que bom, Tereza, você está feliz de estar por aqui. Também fico muito feliz de estar aqui com vocês. Podemos então iniciar, né? Hoje temos então bastante coisa para ler, porque além da mensagem inicial, temos a introdução, e uma introdução um pouquinho longa, apresentando os personagens, né, do socorro espiritual. Então eu acho que temos bastante coisa a aprender. Hoje eu não vou fazer nenhuma introdução por conta própria, a gente vai deixar só a leitura e aí eu vou lendo devagarzinho e a gente vai analisando cada parágrafo, tá bom? Que temos muita coisa para ler. Deixa eu mudar aqui a tela.
Então, como eu disse, o nome do livro é Grilhões Partidos, né? Algemas Rompidas. E Manuel Filomeno de Miranda começa assim: no Báratro, no inferno das perturbações que inquietam o homem moderno, a alienação obsessiva ocupa lugar de relevo. Falamos muito no livro passado sobre as obsessões, né? E esse livro a gente vai continuar no tema. Estigmatizados por inenarráveis tormentos íntimos que procedem dos refolhos, né, do íntimo da alma de cada um, os obsidiados por espíritos têm padecido lamentavelmente abandono por parte dos respeitáveis estudiosos das ciências da mente. Que, e quem são esses respeitáveis psicólogos, psiquiatras, né? Porque às vezes eles atuam somente na parte psicofísica e esquecem a vida espiritual, eles desconhecem a vida espiritual. E essa é a crítica de Manuel Filomeno de Miranda. Aferrados a vigorosos materialismo, negam drasticamente a interferência dos desencarnados na condição de personalidades intrusas, na antiopatogenia de algumas enfermidades mentais. Algumas, né? Não são todas, né? A gente não pode achar que toda enfermidade mental é obsessão, que não é assim que funciona. Mas algumas sim. Por outro lado, cristãos decididos, clarificados pela fé espírita no afã de ajudar pelos múltiplos processos fluidoterápicos e da doutrinação, em quadros alienados, na sua quase generalidade, como obsidiados, que é o que eu estava falando. Às vezes, a pessoa está lá com uma questão psiquiátrica pura e o espírita achando que ali é um obsidiado, que tem obsessão, e nem sempre tem isso. Sem a indispensável atenção para com as enfermidades de caráter psiquiátrico. Não são verdadeiros os postulados extremistas negativos dos primeiros, tão poucos exageros dos segundos. Indubitavelmente, nas matrizes do processo evolutivo, cada um traz as causas que produzem as distonias e desarranjos físicos como psíquicos e simultaneamente. Sendo a dor um processo de burilamento, o sofrimento decorre do mau uso perpetrado pelo ser em relação aos recursos múltiplos concedidos pelos desígnios superiores que regem a vida em todas as suas manifestações para a ascensão de cada um. Então, independentemente se seja uma questão psiquiátrica, se seja uma questão obsessiva, né, ou os dois juntos, que às vezes acontece os dois juntos, o que nós precisamos compreender é o processo de sofrimento, de dor, que está sempre relacionado a algo do passado. Então, algo muito sério assim, como a obsessão ou uma patologia psiquiátrica, é, sem sombra de dúvidas, um reajuste kármico. E é isso que nós precisamos trabalhar, sempre com a transformação moral do paciente, e, na verdade, paciente somos todos nós. O homem está, porém, destinado à perfeição. Todos os atrasos a que se impõe e desvarios a que se permite constituem impedimento ao avanço, tornando-se elos retentivos na retaguarda. Os códigos divinos estabelecem que somente mediante o amor, e a gente vai falar muito sobre o amor hoje aqui, se pode aurir paz, colimar metas felizes. Por isso que a moral cristã é tão importante na libertação do ser humano, porque a moral cristã é baseada nos três preceitos básicos do amor: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. De essência salutar, o amor é a base da vida, ao mesmo tempo a força que impele o ser para as realizações de enobrecimento. Toda vez que as paixões vis o desgovernam, enlouquecem-no e dele fazem cárcere de sombra de aflição demorada. Por essa razão, ao lado das terapêuticas mais preciosas, o amor, sempre ele junto aos pacientes de qualquer enfermidade, produz resultados insuspeitados. Da mesma forma, enquanto se teme perseverar na sistemática da revolta ou nos escabrosos sítios da ilusão que favorecem o ódio, o ciúme, a mentira, a soberba, a concupiscência, a avareza, a mesquinhez, tudo isso que a gente está acostumado, né? Todos há séculos insidiosos que se locupletam na sanha nefasta do egoísmo, a dor jungirá o faltoso ao carro da aflição reparadora e do ressarcimento impostergável. Então a gente pode escolher o amor, a ação no bem ou a inação
da dor, né? Porque quando a gente está na dor, é ela que está transformando a gente. Mas ninguém quer sofrer. Nós precisamos agir. E a solução dos problemas, como Jesus nos apresentou há 2000 anos, só através do amor. Como ele nos amou. Ninguém em regime de exceção na terra. Desculpismo nenhum em face dos imperiosos compromissos para com a vida. Em cada padecente se encontra um espírito em prova redentora, convidando-no à reflexão e à caridade. Na imensa mole humana dos que sofrem a loucura, conforme os cânones das classificações psiquiátricas, transita um sem número de obsidiados que expungem faltas e crimes cometidos antes e não alcançados pela humana justiça na oportunidade. Então, quando nós cometemos os nossos delitos do passado e de alguma maneira nós não fomos alcançados pela justiça, o que acontece? Nós voltamos com essa culpa, com esse sofrimento, com esse débito, e aí, nessa existência aqui, a gente precisa reequilibrar a balança da justiça divina. E muitas das vezes vamos reequilibrar através das doenças, muitas das vezes das doenças mentais. São defraudadores dos dons da vida que retornam jungidos àqueles que infelicitaram, enganaram, abandonaram, mas dos quais não se conseguiram libertar. Morreram sim, porém não se aniquilaram. Trocaram de vestes, todavia permaneceram os mesmos. A gente muda de personalidade, mas somos o mesmo indivíduo. E o nosso passado está sempre ao nosso redor. Por isso que nós temos que, no presente, construir realidades novas para que o nosso passado se transforme em cima dessas ações do presente e no futuro a gente leve junto de cada um as boas escolhas que fizemos. As conjunturas da lei os surpreenderam, onde se alojaram, e as imposições que criaram ligaram vítimas e algozes, credores a devedores em graves processos de reparação compulsória. Atados mentalmente aos gravames cometidos, construíram as algemas, os grilhões a que se aprisionam, em vinculação com os que supunham ter destruído. Debatem-se presos ao mesmos elos, lutando em contínuo desgaste de vitalidade com quem enlouquecem, até que as claridades do amor, do perdão, forças sublimes da vida, consigam partir as cadeias e libertá-los, facultando que se ajudem reciprocamente. Enquanto o amor não se sobrepõe ao ódio e o perdão à ofensa, marcharão em renhita luta, perseguindo e auto-afligindo-se, sem termo, pelos dédalos de horror em que se brutalizam até a selvageria mais torpe. Muito maior do que se pode supor é o número dos obsidiados na Terra. Estão em soledade, em grupos e em coletividades inteiras. Né? Estão sozinhos, estão em grupos ou em grandes coletividades. Estes são dias graves para o destino do homem e da humanidade. E a gente percebe, né? Esse texto foi escrito em 1970, mais ou menos. A gente percebe que nesses 50 anos, né, quase 50 anos, mais até, a gente acabou se perdendo um pouquinho mais. Então, a quantidade de obsidiados aumentou substancialmente. Ao Espiritismo compete gigantesca missão: restaurar o Evangelho de Jesus para as criaturas, clarificar o pensamento filosófico da humanidade e ajudar a ciência, concitando-a ao estudo das causas nos recessos do espírito, antes que nos seus efeitos. Então, quando percebemos, né, que o Espiritismo é uma religião, é uma filosofia, é uma ciência, então clarificar o pensamento filosófico, restaurar o evangelho, aí é religioso, e ajudar a ciência, que é a parte científica. Consolador cumpre-lhe não somente enxugar as lágrimas e os suores, mas erradicar, acabar em definitivo os fulcros do sofrimento onde se encontrem. Não é de origem divina a dor, portanto possui caráter transitório, com função específica e de fácil superação, desde que o homem se obstine em atingir as finalidades legítimas da existência. E qual é a nossa finalidade legítima? Amar. No trato, portanto, com obsidiados e ante as obsessões, armemo-nos com os recursos do amor, a fim de que consigamos o êxito de ver os grilhões partidos e os espíritos livres para os cometimentos da felicidade.
E aí ele finaliza assim: antes de cada capítulo da presente história, tivemos o cuidado de citar um conceito retirado da nobre codificação kardeciana, fonte inexaurível de salutares informações e base segura para os estudos em torno das questões palpitantes do destino, da vida. Demonstramos, assim, a estuante atualidade da obra colossal de que se fez ímpar realizador o eminente lionês Allan Kardec, a quem devemos luminosas lições de sabedoria e de vivência cristã, supliciando a Jesus, o Senhor dos Espíritos, que nos ampare na trilha redentora. Damos por concluída a nossa tarefa na condição de servo inútil que sabemos ser. Manuel Filomeno de Miranda, Salvador, 18 de abril de 1974. Ano que eu nasci, hein? E aí, vamos iniciar agora, como ele disse, sempre com uma passagenzinha de Kardec para nos dar algum tipo de subsídio, né, filosófico, religioso e moral. Não há coração tão perverso que, mesmo a seu mau grado, não se mostre sensível ao bom proceder. Mediante o bom procedimento, tira-se pelo menos todo pretexto às represálias, podendo-se até fazer de um inimigo um amigo, antes e depois de sua morte. Com o mau proceder, o homem irrita o seu inimigo, que então se constitui instrumento de que a justiça de Deus se serve para punir aquele que não perdoou. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, item 5. Então, quando agimos bem, quando temos bons exemplos, até o nosso inimigo fica constrangido, né? Ele olha assim e fala, poxa, esse cara é diferente do passado. Mas quando continuamos com as mesmas atitudes pretéritas, isso irrita ainda mais aqueles que nós temos que reajustar as nossas relações de amor. Os meios de se combater a obsessão variam, de acordo com o caráter que ela reveste. Não existe realmente perigo para o médium que se ache bem convencido de que está a haver-se com um espírito mentiroso, como sucede na obsessão simples. Então, o que Kardec está dizendo aqui no Livro dos Médiuns? A obsessão que ele trata é a obsessão dentro das manifestações mediúnicas. E a obsessão simples, na manifestação mediúnica, é quando o médium está passando alguma mensagem e sabe que aquele que está ditando a mensagem não é um espírito elevado, é um espírito ruim e que está tentando enganá-lo. Só que por ele ser bem, está equilibrado, ele sabe que esse espírito está tentando enganá-lo e ele não entra no jogo, né? Além disso, portanto, deve o médium dirigir um apelo fervoroso a seu anjo bom, assim como aos bons espíritos que lhe são simpáticos, pedindo-lhes que o assistam. Quanto ao espírito obsessor, por mal que, deixa eu mudar aqui, se seja, deve tratá-lo com severidade, mas com benevolência, e vencê-lo pelos bons processos, orando por ele. Se for realmente perverso, a princípio zombará desses meios, porém, moralizado, com perseverança, acabará por emendar-se. É uma conversão a empreender, tarefa muitas vezes penosa, ingrata, mesmo desagradável, mas cujo mérito está na dificuldade que ofereça e que, se bem desempenhada, dá sempre a satisfação de se ter cumprido um dever de caridade e quase sempre de ter se reconduzido ao bom caminho uma alma perdida. Livro dos Médiuns, capítulo 23, item 249. E agora sim, prolusão, e prolusão é prelúdio, preâmbulo, preparação para a obra. Deixa eu ver se está tudo direitinho aqui. Tudo direitinho. Vamos continuar então. Tendo em vista o grave problema da obsessão, que aflige multidões e as infelicita, o grupo que se afeiçoe a esse ministério de socorro a obsidiados e obsessores deve observar pelo menos os seguintes requisitos mínimos. Então, o número 1, ele cita a equipe de trabalho. Então, se a gente quer trabalhar, né, desenvolver o serviço do bem, na desobsessão, ele vai falar agora como é a equipe de trabalho. Toda e qualquer tarefa, especialmente a que se destina ao socorro, exige equipe hábil, adredemente preparada para o ministério a que se dedica. O operário siderúrgico, a fim de poder executar o trabalho junto às fornalhas de alta temperatura, resguarda-se objetivando a sobrevivência e adestra-se a benefício de resultados vantajosos. O tecelão
Preserva o aparelho respiratório com máscaras próprias e articula habilidades que desdobra, de modo a atender os caprichos de padronagem, cor e confecção com os fios que lhe são entregues. Então a gente está vendo que ele já está citando comparativamente como cada profissão se defende dos seus riscos, né? O agricultor apreende os cuidados especiais de que necessitam o solo, a semente, a planta, a floração e o fruto, com o fito de recorrer lucros no labor que enceta. O mestre, o cirurgião, o artista, o engenheiro, o expositor, o escrevente, todos os que exercem atividades modestas ou não, se dedicam com carinho e especializam-se, adquirindo competência e distinção com que se capacitam as compensações disso decorrentes. No que tange às tarefas da desobsessão, não menos relevantes são os valores e qualidades especiais exigíveis para que logrem êxitos. Nos primeiros casos, necessitam-se de fatores materiais, intelectivos e artísticos, inerentes a cada indivíduo que se dedica ao mistério, seguindo a linha vocacional que lhe é própria ou estimulado pelas vantagens imediatas, através das quais espera rendas e estipêndios materiais. No último caso, deve-se examinar a transcendência do material em uso, sutil, impalpável, incorpóreo, começar desde a organização mediúnica até as expressões de caráter moral das entidades comunicantes. E aí, quando a gente está trabalhando com mediunidade, a nossa preparação precisa ser um pouquinho maior, né? A equipe que se dedica à desobsessão e tal ministério somente é credor de fé, possuidor de valor, quando realizado em equipe, que a seu turno se submete à orientação das equipes espirituais superiores, deve estribar-se numa série incontroversa de itens, de cuja observância decorrem os resultados da tarefa a desenvolver. O milagre, tão amplamente desejado, é a interpretação caótica e absurda de fatos coerentes, cuja mecânica escapa ao observador apressado. Não ocorre, portanto, uma vez que tudo transcorre sob a determinação de leis de superior contextura e de sábia execução. Então não vamos acreditar que de uma hora para outra vai haver uma cura mágica, não existem milagres. É um trabalho demorado, um trabalho lento. Assim, faz-se imprescindível na desobsessão quando se pretende elaborar em equipe. A harmonia de conjunto, o grupo tem que estar muito azeitado, que se consegue pelo exercício da cordialidade entre os diversos membros, que se conhecem e se ajudam na esfera do cotidiano. Elevação de propósitos, sob cujo programa cada um se entrega em regime de abnegação às finalidades superiores da prática medianímica, do que decorrem os resultados de natureza espiritual, moral e física dos encarnados e dos desencarnados em socorro. Então, esses dois universos, o físico e o espiritual, precisam estar com elevação de propósitos. Conhecimento doutrinário. O espiritismo exige sempre atualização, estudo, que capacita os médios e os doutrinadores, assistentes e participantes do grupo a uma perfeita identificação, mediante a qual se podem resolver os problemas e dificuldades que surgem, a cada instante, no exercício das tarefas desobsessivas. Concentração, por meio de cujo comportamento se dilatam os registros dos instrumentos mediúnicos, facultando sintonia com os comunicantes, adredemente trazidos aos recintos próprios para assistência espiritual. Conduta moral e sadia. E aí começa a complicar cada vez mais, né? Em cujas bases estejam esculpidas as instruções evangélicas, de forma que as emanações psíquicas, sem miasmas infelizes, possam constituir plasma de sustentação daqueles que, em intercâmbio, necessitam de valiosos recursos de vitalização para o êxito do tentame. É como um médico que vai fazer uma cirurgia sem lavar a mão, né? A gente acaba atrapalhando. E muitas vezes nós, médios, quando estamos lá cheios de problemas morais, a nossa energia também está fluindo para o paciente. E aí a contaminação espiritual que nós possuímos atrapalha também. Então, olha o trabalho, olha a conduta tão ilibada precisa ter um médium, né? Equilíbrio interior dos médios e doutrinadores, uma vez que somente aqueles que se encontram com a saúde equilibrada estão capacitados para o trabalho em equipe. Pessoas nervosas, né?
nervosas é como usava-se o termo desequilibrados mentalmente, né? Versáteis, suscetíveis, bem se depreende, são carecentes de auxílio, não se encontrando habilitadas para mais altas realizações, quais aqui exigem recolhimento, paciência, afetividade, clima de prece e esfera de lucidez mental. Não raro, em pleno serviço de socorro aos desencarnados, soa um alarme solicitando atendimento aos membros da esfera física, que se desequilibram facilmente, deixando-se anestesiar pelos tóxicos do sono fisiológico ou pelas interferências da hipnose espiritual inferior, quando não derrapam pelos desvios mentais das conjecturas perniciosas a se aclimataram e em que se comprazem. Alegam muitos colaboradores que se experimentam dificuldade quando se dispõe à concentração, e eu possuo muita dificuldade, né? No entanto, fixam-se com facilidade surpreendente nos pensamentos depressivos, lascivos, vulgares, tudo nossas afinidades mentais, graças a uma natural acomodação a que se condicionam, como hábito irreversível e predisposição favorável. E é por isso que a gente precisa insistir, mesmo com as nossas dificuldades, a gente precisa insistir, porque quanto mais a gente insiste, melhor nós ficamos. Então não é desculpa, não, eu tenho um pensamento isso, eu tenho problema nisso. Ok, vamos lá e vamos tentar modificar. O importante é o nosso interesse legítimo no bem. Vamos encontrar dificuldades? Muitas, inúmeras, mas precisamos ter interesse legítimo no bem. Parece-nos que, em tais casos, a dificuldade de se concentrar refere-se a ideias superiores, aos pensamentos nobres, cujo tempo mental para este reservado é construído de pequenos períodos, e que não conseguem criar um clima de adaptação e continuidade, suficiente para a elaboração de um estado natural de elevação espiritual. E é por isso que, tentando cada vez mais, a gente consegue mais continuidade. Confiança, disposição física e moral, que são decorrentes da certeza de que os espíritos, não obstante invisíveis para alguns, se encontram presentes, atuantes, a eles se vinculando mentalmente em intercâmbio psíquico eficiente, de cujos diálogos consegue aurir estímulos e encorajamento para o trabalho em execução. Outro sim, as disposições físicas, mediante uma máquina orgânica sem sobrepeso de repastos de digestão difícil, relativamente repousada, pois não é possível manter uma equipe de trabalho dessa natureza, utilizando-se companheiros desgastados, sobrecarregados, em agitação. Então, não é fazer uma maratona antes do trabalho mediúnico, uma alimentação leve, não comer carne vermelha, né? Carne vermelha tem diversos problemas que a gente não vai entrar aqui, mas dificulta bastante o trabalho. Circunspecção, que não se expressa, né, naquela cara fechada, catadura, mas responsabilidade, conscientização de labor, embora a face desanuviada, descontraída, cordial. Não é porque a gente é sério dentro do trabalho mediúnico que eu tenho que fazer aquela cara de sério, né, poses, não. A gente pode ser jovial, mas com seriedade, com circunspecção. Médiuns adestrados, atenciosos, que não se facultem perturbar nem perturbem os demais membros do conjunto, o que significa adicionar serem disciplinados, a fim de que a erupção de esgares, pancadas, gritarias não transforme o intercâmbio santificante em algaravia desconcertante e embaraçosa. É muito difícil quando você tem uma reunião mediúnica e o médium ainda é indisciplinado. Dá soco na mesa, grita, então você desequilibra completamente. Não é para o médium, né? Ele deixar algo assim, é como se o espírito que chegou é um espírito iluminado e parece que é tão bonzinho, não. Mas ele precisa controlar a agressividade, né? Isso é muito importante. Ter em mente que a psicofonia é sempre de ordem psíquica, mediante a concessão consciente do médium, né? Não tem essa de médium inconsciente que o espírito chega e faz qualquer coisa, não. Isso não é exorcismo, né? Isso é mediunismo, por meio do seu perispírito, pelo qual o agente do além-túmulo consegue comunicar-se, o que oferece ao sensitivo possibilidade de frenar todo e qualquer abuso do paciente que o utiliza, especialmente quando esse é portador de alucinações, desequilíbrios e descontroles de várias ordens, que devem de logo ser corrigidos ou pelo menos diminuídos, aplicando-se a terapêutica da reeducação. Lucidez do preposto para os diálogos,
cujo campo mental harmonizado deve oferecer possibilidades de fácil comunicação com os instrutores encarnados, a fim de cooperar eficazmente com o programa em pauta, evitando discussão infrutífera, controvérsia irrelevante, debate dispensável ou informação precipitada e maléfica ao atormentado que ignora o transe grave de que é vítima, em cujas teias dormita semi-hebetado, apesar de ferocidade que demonstre ou da agressividade de que se revista. Então a gente tem que ter muito bom senso na hora de conversar com o espírito, né? Porque às vezes uma palavra mal utilizada, uma informação que a gente passa, você está desencarnado, e aí o espírito toma aquele choque, porque às vezes ele nem percebe que desencarnou, né? Então a gente tem que ter muito tato na hora de conversar com os espíritos. Pontualidade. Olha quantos itens, hein? A fim de que todos os membros possam ler e comentar em esfera de conversação edificante, com que se desencharcam os tóxicos físicos e psíquicos que carregam, em consequência das atividades normais, e procurarem todos, como leciona Allan Kardec, ser cada dia melhor do que o dia anterior, e de cujo esforço se credenciam a maior campo de sintonia elevada, com méritos para si próprios e para o trabalho no qual se empenham. Então, se a gente chega um pouquinho antes do tempo, já começa a concentrar, na hora que tem o trabalho mediúnico, nós já estamos aclimatados, né, sintonizados. Aí a pessoa chega 5 minutos antes do trabalho mediúnico, chega da rua, cheio de problema, acaba que atrapalha tudo. Claro está que não exaramos aqui todas as cláusulas exigíveis de uma tarefa superior de desobsessão. Todavia, a sincera e honesta observância destas dará qualidade ao esforço envidado, numa tentativa de cooperação com o plano espiritual, interessado na libertação do homem, que ainda se demora atado às rédeas da retaguarda em lento processo de renovação. E agora não é mais equipe, agora ele vai falar sobre o obsessor. O espírito perseguido, genericamente denominado obsessor, em verdade é alguém colhido pela própria aflição. É uma vítima, né? A gente tem que ter um olhar com muita compaixão. Acaba sendo uma vítima. Ex-transeunte do veículo somático, veículo carnal, experimentou injunções que o tornaram revel, né? Inimigo, fazendo que guardasse nos recessos da alma as aflições acumuladas de que não se conseguiu liberar, sequer após a morte, o deceso celular. Sem dúvida, vítima de si mesmo, da própria incúria e invigilância, transferiu a responsabilidade do seu insucesso a outra pessoa, que, por circunstância qualquer, interferiu de certo negativamente na mecânica dos seus malogros, dos seus insucessos, por ser mais fácil encontrar razões de desdita em mãos de algozes imaginários, a recorrer à pesada canga da responsabilidade de que deve repousar sobre os ombros pessoais, como a consequência das atitudes infelizes a que cada um se faz solidário. E nós também muitas vezes somos assim, né? Às vezes nós colocamos nos outros as responsabilidades dos nossos reveses e sucessos e começamos a perseguir os outros. Todos somos vítimas de nós mesmos, perdendo a indumentária fisiológica, o corpo físico, né? Mas não o uso da razão, embora normalmente deambulando na névoa da inconsciência, com os centros de discernimento superior anestesiados pelos vapores das dissipações e loucuras a que se entregou, e mantam-se, unem-se por processo de sintonia, sempre sintonia psíquica, ao aparente viadugo, o inimigo, né, aparente, conservando no íntimo as matrizes da culpa, que constituem verdadeiros plugs para a sincronização perfeita entre a mente de quem se crê dilapidado e a consciência dilapiradora, gerando então os pródromos do que mais tarde se transformará em psicopatia obsessiva, a crescer na direção infamante de subjugação irreversível. Então a gente está sempre analisando essa sintonia. Uma mente que foi agredida, uma mente que agrediu. E a mente que agrediu trazendo muita culpa. Então é aquele plug perfeito que vem uma tomada e encaixa maravilhosamente nessa mente. Por quê? Porque ela está cheio de culpa, cheio daquela das práticas do passado e que ela não conseguiu resolver ainda. Então, através da punição, muitas das vezes é a solução. Mas a punição nunca é o melhor antídoto, o melhor remédio. O melhor remédio qual é? O amor. Ocorrências há de agressão violenta, pertinaz, dominadora, pela mesma mecânica psíquica, em que o enfermo tomba inerme sob a dominação mental e física
do subjugador, pacientemente atendidos nos abençoados trabalhos de desobsessão, nos quais se lhes desperta a lucidez perturbada, concitando ao avanço no rumo da felicidade que supõe perdida, faculta-se-lhes entender os desígnios sublimes da criação, concitando-os a entregarem os que se lhes fizeram razão de sofrimento à consciência universal, de que ninguém se evade, ninguém escapa, e tratando de reabilitar-se eles mesmos ante as oportunidades ditosas que fluem e refluem através do tempo, esse sim, o tempo grandioso companheiro de nós todos. Em outros casos, quando a fixação da ideia venenosa produziu dilacerações, né, isso acontece muito, às vezes a gente está tão desequilibrado espiritualmente que os nossos tecidos, o nosso corpo perispiritual, os tecidos sutis do perispírito, comprometendo o reequilíbrio que se faria necessário para a libertação voluntária do processo obsessivo, o que ocorre com frequência. Os instrutores espirituais, durante o transe psicofônico, operam, fazem cirurgias nesse tecido perispiritual, nos centros correspondentes da entidade, produzindo estados de demorada hibernação pela sonoterapia, ou utilizando-se de outros processos não menos eficientes para ensejarem a recomposição dos centros lesados, após o que despertam para as cogitações enobrecedoras. E quem está acostumado a participar de reunião de desobsessão, a gente sabe muito bem que o doutrinador, em diversos momentos, hipnotiza o espírito que está ali recebendo ajuda, e ele dorme e vai lá para as salas de cirurgia, principalmente as que existem do nosso querido celeiro de luz, e são refeitos, né? Isso é muito importante a gente conhecer. Na maioria dos labores de elucidação, podem-se aplicar as técnicas de regressão da memória, que a gente vê muito isso também, no paciente espiritual, fazendo-se que reveja os fatos a que se vincula, mostrando-lhe a legítima responsabilidade dele mesmo nos acontecimentos de que se diz molesto, após o que percebe o erro em que moreja, complicando a atualidade espiritual que deve ser aproveitada para reparo e ascensão, jamais para repetições de sandices, pretextos de desídia, ensejos de desgraças. Então, muitas vezes, o doutrinador, ele, através também dessa hipnose, ele faz com que o espírito volte no tempo e perceba as causas, né, do sofrimento, que às vezes esse espírito, em vidas anteriores, também cometeu a mesma coisa que acabou sofrendo, e fica esse círculo vicioso. Desencarna, vira obsessor. Encarna, vira obsidiado. Desencarna, vira obsessor. E aí, olha, nessa regressão espiritual, em vidas passadas, a gente consegue mostrar para o espírito que precisa ter um basta, né, nessa roda. Obsessores, sim, os há transitoriamente, que se entregam à fascinação da maldade, de que se fazem cultores enseguecidos e alucinados pelos tormentosos desesperos a que se permitiram, detendo-se nos eitos da demorada loucura, em que a consciência assolada pelos propósitos infelizes desvia o rumo das cogitações para reter-se apenas na angulação defeituosa do sicário, verdugo impiedoso de si mesmo, pois todo mal sempre termina por infelicitar aquele que lhe presta culto de subserviência. Tais entidades, que oportunamente são colhidas pelas sutis injunções da lei divina, governam redutos de sombra e viciação, com sede nas regiões tenebrosas da reticidade inferior, donde se espraiam na direção de muitos antos de sofrimento e perturbação na terra, atingindo também vezes muitas as mentes ociosas, os espíritos calcetas, os renitentes, revoltados, cômodos e inúteis, por cujo comércio dão início a processos muito graves de obsessão de longo curso, que se estende em conúbio estreito, cada vez mais coercitivo, inclusive após a morte física dos tecidos orgânicos, quando comensal terreno desencarna, né? Então, olha o drama. Muitas vezes as obsessões continuam mesmo após a desencarnação do obsidiado, né? Reunidos em magotes momentaneamente ferozes, disputam-se primazia como sói acontecer entre os homens de instintos primitivos da terra, nos combates de extermínio, em que os próprios comparsas se encarregam de autodestruir-se
estimulados por ambições que culminam na vanglória da ilusão que se acaba, estando sempre atormentados pelas lucubrações de domínio impossível, face à carência de forças para se dominarem a si mesmos. Exibindo multiface de horror, e o que a gente está vendo aí são coisas muito tristes, né? Com que se aparvalham aqueles com os quais se hominizam moral e espiritualmente, acreditam-se vezes tal aberração a que se entregam pequenos deuses em competição de força para assumir o lugar de Deus. Muitas das vezes os espíritos realmente se acham fazendo parte da justiça divina, não da justiça, de uma vingança divina, né? E quem somos nós para pertencermos a algum tipo de justiça ou vingança? Jamais. Existe a lei, e a lei de Deus, ela por si só é perfeita. Nós não somos, né, convidados a participar em nenhum momento desse tipo de ação, trazendo no substrato da consciência as velhas lendas religiosas do inferno eterno, das personificações demoníacas e diabólicas, crê-se em tais deidades irremediavelmente caídas, estertorando em teimosa crueldade por assumir-lhes os lugares. E aí as formas perispirituais de muitos espíritos se transformam nessas figuras horrendas, né? E eles realmente se acreditam fazendo parte desse grupo, dessa falange de espíritos cruéis. Mais uma vez, todos vítimas de nós mesmos. Expressivo número deles, esses irmãos marginalizados por si mesmos do caminho redentor, que são, todavia, inconscientes instrumentos da justiça divina, que ignoram e pensam desrespeitar, obsidiam outros encarnados, que se convertem em obsessores, a seu turno, dos viajantes terrenos em processo muito complexo de convivência e exploração físico-psíquica. A gente não pode entrar nessa roda, esse círculo vicioso de o tempo inteiro estar sofrendo e fazendo sofrer, sofrendo e fazendo sofrer. Todos, porém, todos eles, nossos irmãos de retaguarda espiritual, onde possivelmente já estivemos também, por isso o nosso olhar de misericórdia, porque nós já estivemos nessas posições e, se Deus quiser, não vamos mais voltar, mas muitas vezes nós vamos passar por sofrimentos e vamos retornar à posição de verdugos, isso é muito triste reconhecer, são necessitados de compaixão e misericórdia, de intercessão pela prece e oferenda dos pensamentos salutares, de todos os que se encontram nas lídimas, colmeias espiritistas de socorro desobsessivo, ofertando-lhes o pábulo da renovação e a rota luminescente para a nova marcha, como claro sol de discernimento íntimo para a libertação dos gravames sobre os quais expungem os erros nos quais incidiram. E número 3, só dar uma bebida uma água aqui. Somente há obsidiados e obsessões porque há endividados espirituais, facultando a urgência da reparação das dívidas. Então, o obsidiado é o quê? É um endividado, é alguém que no passado errou muito e nessa está passando por sofrimentos para tentar reajustar. Todo problema, pois, de obsessão redunda em problema de moralidade, em cuja realização o espírito se permitiu enredar, por desrespeito ético, legal, espiritual. Ninguém se libera da conjuntura da consciência culpada, já que onde esteja o devedor, aí se encontra a dívida, e logo depois o cobrador. É da lei. Isso é muito interessante, hein? Onde esteja o devedor, aí se encontra a dívida. Nós trazemos a dívida com nós mesmos. No fulcro de todas as obsessões, né, estão inerentes os impositivos do reajustamento entre o devedor e o cobrador. Indubitavelmente, o Estatuto Divino dispõe de muitos meios para alcançar os que lhe estão em curso nos códigos soberanos. Não é, portanto, condição única de que o defraudador seja sempre defrontado pelo fraudado, que lhe aplicará o necessário corretivo. Se assim fora, inverter-se-ia a ordem natural, e o círculo repetitivo das injunções de dívida-cobrança, dívida, culminaria pela desagregação do equilíbrio moral entre os espíritos, né? Então, a gente às vezes acha, não, se a pessoa fez o mal a alguém, esse alguém vai voltar. Não, não, o perdão existe. Então, rompe-se esse ciclo. Isso é muito importante de compreender. Como todo atentado é sempre dirigido à ordem geral, embora através dos que estão mais próximos dos agressores,
à ordem mesma são convocados os transgressores. Normalmente, porém, graças às condições que facultam ligações recíprocas entre envolvidos na trama das dívidas, estes retornam ao mesmo sítio. Encontram-se para que, mediante o perdão e o amor, refaçam a estrada interrompida, oferecendo-se reciprocamente recursos de reparação para a felicidade de ambos, porque transitam nas emanações primitivas, que lhes parecem mais agradáveis, facultam-se perturbar, enredando-se na ideia falsa de procurar aplicar a própria justiça. E não existe própria justiça, existe a justiça de Deus, em face do que, infalivelmente, caem necessitados, por sua vez, da justiça divina. Quando o espírito é encaminhado à reencarnação, traz, em forma de matrizes vigorosas no perispírito, o de que necessita para a evolução. Imprimem-se, então, tais fulcros nos tecidos em formação da estrutura material, de que se utilizará para as provações e expiações necessárias. Se volta para o bem e adquire títulos de valor moral, desarticula os condicionamentos que lhe são impostos para o sofrimento e restabelece a harmonia nos centros psicossomáticos, que passam então a gerar novas vibrações aglutinantes de equilíbrio, a se fixarem no corpo físico em forma de saúde, de paz, de júbilo. Então, quando erramos no passado, a gente traz o nosso corpo perispiritual, que vai refletir no corpo físico diversos desequilíbrios. Por isso que nós precisamos refazer os nossos interesses, os nossos desejos, sempre buscando a moralidade. Porque aí automaticamente o nosso espírito se reequilibra o perispírito, que vai reequilibrar no tempo devido o corpo físico. Se, todavia, por indiferença ou por prazer, jornadeia na frivolidade ou se encontra adormecido na indolência, no momento próprio, desperta automaticamente o mecanismo de advertência, desorganizando-lhe a saúde e surgindo por sintonia psíquica, em consequência de desajustamento molecular no corpo físico, as condições favoráveis a que os germens, vacina, que se encontram no organismo proliferem, dando lugar às enfermidades desta ou daquela natureza. Outras vezes, como os recursos trazidos para a reencarnação em forma de energia vitalizadora não foram renovados, ou pelo contrário, foram gastos em exageros, explodem as reservas e, pela queda vibratória que atira o invigilante noutra faixa de evolução, a sintonia com entidades viciadas, perseguidoras e perversas se faz mais fácil, dando início aos demorados processos obsessivos. No caso de outras enfermidades mentais, a distonia, que tem início desde os primórdios da reencarnação, vai a pouco e pouco desgastando os depósitos de forças específicas e predispondo para a crise que dá início à neurose, em seguida à psicose, ou as múltiplas formas de desequilíbrio que passam a sofrer no corredor cruel e estreito da loucura, né? Então nós vamos desgastando através do nosso pensamento desequilibrado as nossas energias e isso vai nos enfraquecendo, né? E viramos presas fáceis. Através de experiências realizadas pelo Dr. Ladislau von Meduna no Centro Interacadêmico de Pesquisas Psiquiátricas de Budapeste, foram constatadas diferenças fundamentais entre os cérebros dos epiléticos e dos esquizofrênicos, verificando-se que a presença de uma dessas enfermidades constitui impedimento à presença de outra. Assim, desde o berço, o espírito imprime no encéfalo as condições kármicas para o resgate das dívidas perante a consciência cósmica, podendo, sem dúvida, a esforço de renovação interior, sempre de muito esforço, e esse é o nosso grande problema, né? Já que do interior procedem as condições boas e mais da existência física e mental, recompor as paisagens celulares, onde se manifestam os impositivos reabilitadores, exceção feita às problemáticas expiatórias. Quando a loucura se alastra em alguém, é que o próprio espírito possui os requisitos que lhe facultam a manifestação. A predisposição a este ou aquele estado é inerente e os fatores externos que a fazem romper, tais os traumatismos morais de variada nomenclatura, os complexos, bem como os recalques, já se encontram em germe na constituição fisiológica ou psicológica do indivíduo. Então está lá dentro da gente, né? E a gente precisa trabalhar incessantemente para bloquear isso. Então ninguém ficou louco por acaso, não, porque já existia lá dentro um germe, a fim de que o cumprimento do dever, em toda a sua plenitude, se faça impostergável. Há, sem dúvida, outros e mais complexos fatores causais da loucura, todos, porém, englobados na lei de causa e efeito, a lei do karma.
Daí a excelência dos ensinos cristãos consubstanciados da doutrina e dos espíritos, e vazados na mais eloquente psicoterapia preventiva, mediante os conceitos otimistas, valiosos, conclamando a harmonia e a cordialidade, de que decorrem, consequentemente, equilíbrio e renovação naquele que os vive, em cuja experiência realiza o objetivo essencial da reencarnação: produzir para a felicidade. Isso é muito importante. A gente tem que guardar isso. Produzir para a felicidade. No que diz respeito ao problema das obsessões espirituais, o paciente é também o agente da própria cura. Olha a importância de nós mesmos. É óbvio que para lográ-la necessita do concurso do Cirineu, né? Daquele que vai também nos ajudar a carregar nossa cruz. Da caridade que o ajude sob a cruz de sofrimento, através da diretriz de segurança e esclarecimento que o desperte para maior e melhor visão das coisas e da vida, em cujo curso se encontra progredindo. Não se transfere, portanto, para os passistas, doutrinadores e médiuns a total responsabilidade dos resultados. Eles ajudam, mas nós temos que tomar as nossas decisões nos tratamentos das obsessões. É certo que ocorrem a miúde curas temporárias, recuperações imediatas, sem concurso do enfermo. Sem dúvida, são concessões de acréscimo da divindade, da misericórdia divina. O problema, porém, retornará mais tarde, quando o devedor menos o espere, já que esse tempo deverá estar melhor preparado para fazer o seu reajustamento moral e espiritual com a lei divina. Esclareça-se, portanto, o portador das obsessões, mesmo aquele que se encontre no estágio mais grave da subjugação por intermédio de mensagens esclarecedoras ao subconsciente, mesmo aquele que está completamente fora de si, muita oração, aquela conversa, mesmo que ele não esteja entendendo, que vai entrar no inconsciente dele. Pela doutrinação eficaz, conclamando ao despertamento, do que dependerá de sua renovação. Por outro lado, doutrine-se o invasor, o parasita espiritual, né, o obsessor. Entre mentes, elucide-se o hospedeiro, o suporte da invasão, de modo que ele ofereça valores compensadores, eleve-se moral e espiritualmente, a fim de alcançar maior ciclo de vibração, com que se erguerá acima e além das conjunturas, podendo melhormente ajudar-se e ajudar aqueles que deixou na estrada do sofrimento, marchando com eles na condição de irmão reconhecido e generoso, portador das bênçãos da saúde e da esperança. E para finalizar, o grupo familiar, né? Vinculados os espíritos no agrupamento familiar, pelas necessidades de evolução e reajustamento recíprocos no problema da obsessão, os que acompanham o paciente a família está fortemente ligada ao fator predisponente, caso não hajam sido os responsáveis ou corresponsáveis diretos pelo insucesso do passado, agora convocados à cooperação no ajustamento das contas. Afirma-se que aqueles espíritos que acompanham os psicopatas sofrem muito mais do que eles mesmos. Não é verdade. Sofrem sim, por necessidade evolutiva, já que têm responsabilidade no insucesso de que ora participam, devendo por isso envidar esforços para a libertação dos sofredores, libertando-se igualmente. São comuns os abandonos a que se relegam os alienados. Isso é muito triste. Quando os deixam nas casas de saúde, através de endereços falsos fornecidos pelos familiares, que se precatam contra a futura recuperação do familiar, impedindo desse modo o seu retorno ao lar. Não poucos os que atiram imediatamente os seres mesmos os amados nos sanatórios de qualquer aparência, desejando assim libertar-se da carga, que supõe pesada, incidindo a seu turno em responsabilidade muito graves de que não poderão fugir agora ou depois. Sem dúvida, quando alguns pacientes, especialmente nos casos de obsessão, se afastam do lar, melhoram porque diminuem os fatores incidentes do grupo endividado com os dos cobradores encarnados, os que não impedem retornem os desequilíbrios ao voltarem ao seio da família, que, por sua vez, não se renovou nem se elevou, a fim de libertar-se das viciações que favorecem a presença de perturbação obsessiva. Por isso, torna-se indispensável nos processos de desobsessão, seja a família do paciente alertada para as responsabilidades que lhe dizem respeito, de modo a não transferir ao enfermo toda a culpa, toda a responsabilidade, né? Ou dele não se deseja libertar. Como se a sabedoria celeste, ao convocar o calceta ao refazimento, estivesse laborando em erro, produzindo sofrimento naqueles que nada teriam a ver com a problemática do que padece.
Tudo é muito sábio nos códigos superiores da vida. Ninguém os desrespeitará impunemente. E semana que vem começaremos, aí sim, o primeiro capítulo. Foi um pouquinho corrido, mas a gente tinha que terminar essa parte inicial para a semana que vem já darmos, aí sim, início ao texto, né, ao romance, que são grandes histórias que vão acontecer e, como no livro passado, nós vamos nos identificar, né, vamos experienciar um pouquinho também com eles as dores, sofrimentos e as libertações. Então, para a gente não ultrapassar o nosso tempinho de 1 hora, vamos fazer a nossa prece, lembrando da água fluidificada, quem puder colocar um copinho d'água ao lado, que com certeza os bons espíritos, através, né, dessa magnífica justiça divina, vai nos socorrer. Eles vão nos socorrer. Vamos fazer a nossa prece. Vamos fechar os nossos olhos, como de costume, e lembrar de Jesus, onde ele abençoou diversas pessoas obsidiadas, libertou diversos espíritos que também estavam obsidiando e que se apresentavam como demônios. Sabemos, através da codificação de Kardec, que não existem seres criados indefinidamente para o mal, mas compreendemos que sim, transitoriamente, alguns espíritos se corrompem, se pervertem, enlouquecem, e são esses que necessitam mais do amor divino. São esses que precisam mais do colo da Mãe Santíssima de Nazaré. E é para ela que endereçamos as nossas preces hoje, para que esse coração de mãe possa tocar os seres que ainda não se descobriram filhos de Deus, merecedores do perdão, do refazimento moral, aqueles que se consideram seres infernais, seres maléficos, que eles possam vislumbrar a renovação, a transformação, a saúde mental que todos merecemos. O tempo vai passando e vamos descobrindo que apenas o amor é o remédio para todos os males. Mas antes de amarmos, precisamos aprender a perdoar. E perdoar é muito mais difícil do que amar, porque perdoar requer a cura das chagas impostas pelo passado. Por isso, Mãe Santíssima, imploramos por sua ajuda, pelo seu remédio, que é infalível, o amor de mãe, que transforma qualquer coração, qualquer direção ao mal, qualquer fragilidade da alma. Obrigado, Jesus, que possamos realmente compreender as lições que vêm do alto, transformando as nossas existências para o bem. Assim seja, Senhor. Muito obrigado, pessoal. Que Jesus nos abençoe e que possamos, e mais esse pequeno trabalhinho que a casa nos permite executar de maneira muito digna, dar cumprimento. Conto com vocês e que nossa trajetória seja muito rica em aprendizado
e de transformação verdadeira nas nossas almas. Obrigado a todos e até semana que vem, se Deus quiser.